Olá a todos que nos assistem do canal do YouTube do Parresiando. Meu nome é Priscila Copelo, sou criadora aqui do canal e também sou historiadora, filósofa. Tenho meu mestrado pela Fiocruz em História das Ciências e o doutorado em Filosofia pela FRJ. Hoje a gente vai continuar a série de História das Ciências, trazendo aí um filósofo francês de origem russa chamado Alexandre Koyré. Então, o Koyré tem livros muito importantes sobre a história da ciência. Como a gente viu no vídeo anterior da Lohane Dalston, ela vai dizer que o Koyré está dentro da escola filosófica, e eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês poderem conhecer, né, quem é o Alexandre Koyré e alguns livros que a gente tem tradução aqui, né, no Brasil. Então, basicamente, esse é o Alexandre Koyré, né? E alguns livros aqui. A gente tem os estudos de história do pensamento científico e a gente tem do mundo fechado ao universo infinito, além dos estudos galilaicos, aliás. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o capítulo chamado Galileu e Platão, desse livro chamado Estudos de História do Pensamento Científico. É bem interessante também esse livro do mundo fechado ao universo infinito, e a tese desse livro também está contido nesse capítulo que a gente vai ver. E a gente vai entender um pouco do que o Koyré está chamando dessa transição do mundo fechado ao universo infinito. Então, basicamente, são dois modelos de pensamento, né? Uma é da física aristotélica e a outra é a física de Galileu, a física dos modernos, né? Como é que a gente tem uma transição do mundo cósmico fechado e definido para um universo infinito, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre justamente essa transição. Então, vou fechar aqui para que eu possa, então, falar um pouquinho de vocês sobre ele, né? Então, o Koyré, a gente pode chamá-lo como um neoplatônico, né? Ele vai relacionar principalmente Galileu com Platão e pensar justamente esse desenvolvimento da ciência como revoluções científicas. Ele pega a noção de ruptura do Gaston Bachelard, né? O Bachelard ele tem a noção de rupturas para a gente pensar como é que um pensamento muda, né? De um momento para o outro. Então, existem rupturas e descontinuidades que em 1950 o Koyré chama de revolução. E aí é justamente o que o Koyré vai defender, né? A ideia de que existia uma física aristotélica que perdura aí o universo dos antigos até os medievais, e aí os antigos e os medievais, eles não tinham a noção como os modernos, né? E aí quando a gente está falando moderno, a gente está falando, entre parênteses, a filosofia que se estabelece, né, o pensamento que se estabelece na Europa, né? Isso é uma crítica que vai fazer justamente a ideia de revolução científica. Porque quando a gente está falando de revolução científica e tudo isso, a gente está falando de uma ciência europeia, né? Então, branca, europeia, né? Então, tem toda essa questão. Mas o modo como o Koyré está pensando do que ele vai chamar, né, que é o título do livro dele, né? Do mundo fechado ao universo infinito, ele vai justamente fazer um estudo, né, das ideias, como é que essas ideias mudam, se as ideias de concepção de mundo mudam, justamente pensando que o homem moderno, ele é diferente o modo da relação dele com a natureza. O homem moderno, ele busca entender a natureza como recurso, né, recursos naturais, ele está ali em prol de uma investigação desse mundo da natureza, tentando dominar e entender as leis da natureza e decifrar essa natureza a partir do conhecimento, que é diferente da relação que os antigos e os medievais tinham com a natureza. Ele vai falar muito dessa noção de contemplação, né, da física clássica, principalmente a que se estende por toda a Idade Medieval, que é a física aristotélica. Ela tem uma noção diferente, né, da física moderna. Então, a física aristotélica, ela tem uma noção de cosmo finito, organizado, perfeito, harmônico, cada coisa tem seu lugar natural. Então, essa é uma forma de entendimento do mundo, do cosmo, que não é o que a física moderna vai introduzir, né? Então, a física moderna, ela cria uma noção de universo infinito, universo aberto, que está em expansão a partir da matematização e da geometrização do mundo. Então, você tem aí uma prevalência
justamente da matemática, da, da geometria. E aí o que o Coiré vai dizer é que isso, na verdade, já era uma briga antiga entre os platônicos e os aristotélicos, né? Tanto que na entrada da Academia de Platão tinha, né, quem não conhece geometria não pode entrar aqui, né? Então tem uma prevalência aí da metafísica, da matemática para o entendimento do mundo. Então o Galileu ele vai ser visto como alguém que vai, vamos dizer, negar a física aristotélica para se aproximar a uma física platônica. Tanto que o capítulo que a gente está vendo, né, que é justamente o capítulo chamado Galileu e Platão, que está dentro dos estudos de história do pensamento científico, o Coiré está aproximando o pensamento de Galileu ao pensamento de Platão no que tange justamente o entendimento do mundo a partir de uma prevalência da matematização e da geometrização. Bom, e aí essa ruptura, o que o Coiré está chamando de revolução, né, a revolução científica, é justamente essa passagem entre, vamos dizer, uma descontinuidade, né, uma ruptura com o modelo anterior, que é o modelo aristotélico, para um modelo, né, a partir do método científico, e aí entra Descartes, entra Copérnico com o heliocentrismo, entra Newton com o mundo infinito e imperfeito. Então, todas esses modos, né, diferentes de conceber o mundo, né? O, o Coiré, ele estaria dentro do que a gente chamaria do modelo internalismo, né, do modelo que vai entender as histórias da ciência a partir de uma revolução interna do pensamento. Então, existe toda uma história que vem lá dos gregos antigos, de uma discussão entre escolas platônicas e aristotélicas, até chegar na Idade Moderna, em que você tem um retorno a determinados aspectos do platonismo metafísico, matemático, e que isso vai fazer com que, então, a gente modifique a nossa forma de conceber o mundo, de pensar também a nossa própria existência com o mundo. Não mais contemplando a natureza, não mais entendendo como pertencente a essa natureza, mas agora, na modernidade, o homem se vê como aquele que precisa dominar a natureza. Então, há aí uma modificação, né? O que ele vai chamar de revolução. Bom, então, voltando a uma questão importante também que ele trata no livro, que é a questão do movimento, né? Então, para a física aristotélica, citando Coiré, o movimento é necessariamente um estado transitório. O movimento natural cessa naturalmente quando atinge seu objetivo. Quanto ao movimento violento, Aristóteles é otimista demais para admitir que esse estado anormal possa durar. Então, o que o Coiré está chamando a atenção é que, para a física aristotélica, o movimento é algo transitório e não algo que sempre acontece, é uma anomalia, né? Porque a ideia é que o ser ele está no seu estado natural, é o estado de repouso e não de movimento. O movimento seria uma anomalia e o movimento é transitório, né? Então, você tem ali na concepção aristotélica, né, o ser em ato, o ser em potência, né? Então, o movimento é justamente esse momento em que a semente vira planta e mas a potência da semente, né, é virar a planta. Então, o movimento ele é transitório e não uma constante, né? Então, isso para a física moderna acaba modificando, principalmente com as leis, né, do movimento, a lei da inércia e a ideia, né, citando aí o Coiré, ele fala, né, a famosa primeira lei do movimento, a lei da inércia, nos ensina que um corpo abandonado a si mesmo persiste eternamente em seu estado de movimento ou de repouso e que temos que aplicar uma força para transformar em estado de movimento ou de repouso e vice-versa. Então, o movimento retilíneo uniforme é absolutamente impossível e só pode ser produzido no vácuo. Então, justamente, a partir dessa ideia de que um corpo ele tem de ficar no seu estado, né, de movimento, de repouso, é interessante porque muda um pouco, muda, né, da noção da física aristotélica. Porque a ideia é que no vácuo, o objeto ele tem de ficar no seu estado de movimento, se assim ele estiver, né? Ele só vai parar isso se houver uma força. E aí, justamente, a força da gravidade é o que faz com que, quando a gente lança
uma pedra, ela vem a cair. Então, existe uma força atuando sobre ela que faz com que ela caia. Se não houvesse essa força, ela continuaria no seu estado de movimento. Então, é totalmente diferente da física aristotélica. Então, é justamente essa noção também do movimento que o Coirret está chamando a atenção, que se difere da física aristotélica para a física de Galileu, de Arquimedes, né, também, né, que estaria nessa mesma concepção. Então, assim, basicamente sobre o que eu queria trazer hoje, né, para vocês, é essa relação do Coirret trazendo um debate do que a gente chamaria de um debate internalista, né, porque aqui a gente não tem uma influência dos fatores externos, né, dos fatores sociais. O Coirret, ele não acha que isso é um fator de extrema relevância, né? Não que não tenha sua relevância, mas não é o ponto principal. Existe uma escola de pensamento em que se debate o mundo, se debate o cosmo, né? O que a gente entende enquanto ser no mundo, física, e esse pensamento ele vai mudando, né? E aí ele fala na página 172, a nova ciência é para ele, né, Galileu, uma prova experimental do platonismo. Então, de novo, o Coirret associando Galileu ao platonismo. Então, basicamente era isso, gente, que eu queria trazer hoje para vocês, falar um pouco desse filósofo, o Coirret. A gente vai continuar o debate agora trazendo um autor do que a história da ciência chama de um debate externalista, né? Ou que a gente poderia vincular aos estudos da escola sociológica, né? A história que vai focar mais, né, nas questões sociais, como a Lohane Dawson defende, né? Quem ainda não viu o vídeo da Lohane Dawson pode voltar aí e ver o vídeo. E aí a gente vai falar do Edgar Zissel, depois a gente vai passar para o Fleck, e depois a gente vai falar um pouco do Thomas Kuhn. Então, esse basicamente é o nosso desenvolver aqui do curso, vamos dizer assim, né, dessas pequenas apresentações que não substituem a leitura, né? Isso aí é apenas uma pequena revisão dos textos aí, dos livros que vocês podem encontrar facilmente na internet. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal. Aqui estão os livros que eu organizei, né? Mulheres Debatem Michel Foucault. Vocês podem baixar esses livros no site do Parresiando. O link está aqui na descrição do vídeo. Até isso, gente. Bye. Até o próximo vídeo.